E aí, rapaziada, antes do vídeo começar, eu quero dar alguns avisos aqui pra vocês. O primeiro aviso é que o vídeo vai ser longo, tá? Bastante longo esse vídeo. Então, sei lá, pega algo pra comer, algo pra beber, se ajeita aí. Porque esse vídeo aqui vai ser bastante longo, vai por mim, bastante longo. Gente, aproveitando, eu peço pra vocês virarem membros, que vai me ajudar bastante. E se vocês quiserem me ajudar mais, tem o Valeu Demais. E é isso, né? Como que eu falei antes, o vídeo vai ser bem longuinho, então se prepare, se ajeita aí, senta aí em algum lugar confortável. E vamos nessa, né? Vamos sofrer, eu vou sofrer bastante para editar isso aqui, mas enfim. O episódio já nos começa mostrando uma gravação de 10 de fevereiro de 1983, às 4h58. Loyalty, honor, respect. When you lose even one of those, you take something away from those around you. The ones you love, your friends. We let down those closest to us, without ever realising we'd done so. The people that didn't leave work at night. They worked the railways for the love of railways. They weren't silenced, they weren't subdued. They just didn't have anything to object to. By the time they realised there was a problem, it was too late. We didn't stifle them, we didn't lock them away, we didn't lie to them. We committed the worst sin of all. We just didn't listen. Depois é narrado pra gente que em 6 de algum mês aí que eu não vou lembrar agora, de 2015, foi feito o documentário. Ou seja, esse caso todo do Galpão 17, do Thomas, dos acontecimentos que aconteceu alguns dias atrás, porque essa gravação parece que aconteceu, tipo, na mesma noite, tá ligado? Eu não sei, quem sou eu pra inventar teoria, né? Só estou aqui pra contar historinha pra vocês, hein? E olha só quem voltou pra gente, ele mesmo. Eu vou chamar ele de funcionário pra ficar mais fácil, porque eu não sei pronunciar. Eu não sou americano. Agora, o funcionário, ele explica sobre o que aconteceu depois dessa bagunça toda. Que parece que eles mostraram coisas que os funcionários meio que não podiam mostrar. Eu não sei, talvez esteja falando bem. Vou ser sincero, eu não entendi essa parte, entende? Mas eu amo o detalhe que o cara que fez esse vídeo, que inventou essa história, ele meio que zoou, colocando alguns streamers famosos reagindo a essa treta toda, tá ligado? É claro que depois desse caso todo, eles mostram as imagens do Thomas sendo descarregado, porque pelas gravações só tinha ali, digamos que a casca do Thomas, porque o Thomas de fato, ele sumiu, desapareceu. E aquela criatura que estava ali, que ia atacar o carinha que estava filmando, que o pessoal do FBI, agente secreto do sei lá de onde, simplesmente foram lá para matar um bicho, basicamente. Então, Thomas está, nesse momento, está sendo guardado com aquela parada de operações, como que a gente viu no final do aquele último vídeo do Galpão 17. O que eu acho muito bacana é que o criador, como que eu falei antes, ele meio que brincou com o pessoal reagindo, sabe? O React reagindo a essa treta toda. E até colocou as fanarts, colocaram do Thomas se abrindo assim, mostrando quem realmente o Thomas é. Os acidentes. Acho um pouco polêmico desenhar acidente de trem, mas quem sou eu pra julgar, né? Pelo que o funcionário está falando no fundo, esse caso do Thomas foi tão
estourou tanto que virou um ponto turístico. Todo mundo queria ir lá ver o Thomas, ou ver os restos mortais, ou visitar essas coisas, o que aconteceu, aonde que aconteceu a morte dos trens. Digamos que um verdadeiro inferno, digamos assim, né? E pelas imagens que foram tiradas depois disso tudo acontecer, porque a ilha de Sodor foi abandonada, porque seu Topperhead, ele desapareceu depois desse caso, depois do Thomas se abrir, ele sumiu, não deixou rastro nenhum. Mas ele teria uns 102 anos por aí. O bichinho feio da pesca. Quem é Elizabeth perto desse homem? Mas, por mais que pareça, depois de tudo isso, a ilha de Sodor, nesse caso a ferrovia, teve uma chance de voltar. E conseguiram essa chance após uma celebridade, que pra ser sincero, essa celebridade parece que fuma mais que um Mornac contra essa rodovia. Meus amigos, depois disso tudo acontecer, depois de eles descobrirem que o Thomas não é o Thomas que a gente conhece, entende? Pra quem assistiu o meu último vídeo vai entender o que eu estou falando. Simplesmente trouxeram o Thomas de volta pra ilha de Sodor, como se nada tivesse acontecido, como se nem parece que descobriram que tentaram trazer uma criança, usaram uma base de uma criança, tiveram tentativas de mais de 12 meses, que o Thomas tinha uma criatura do inferno ali dentro, entendeu? E assim, como que o funcionário foi uma das poucas pessoas que ficaram lá, ele, digamos que ele que levou a culpa. Ou seja, como assim culpa? Lembra quando no último episódio, para quem não assistiu, assiste pra você entender essa bagunça toda? O funcionário, ele viu tudo, então ele dava seus relatos, assim, em entrevista de programas, reality show. Mas dessa vez, que novidade, ele foi chamado de novo. E dessa vez ele não teve aquela reação de apenas vomitar. E sim teve uma reação que... isso aí que vocês estão vendo agora. Frankly, you should know better than that. Bloody hell. E olha só que coincidência. No momento que o funcionário teve a oportunidade, porque ele não aconteceu nada, ele não cagou, ele não vomitou. Ele realmente falou ali o ponto dele, o lado da história dele. E olha que... Let me tell you, I am totally to blame for what happened to Thomas and all his friends, and I'd do it again tomorrow. Simplesmente colocaram uma outra pessoa narrando em cima do funcionário, falando que ele tinha culpado, o que aconteceu com o Thomas, com os outros trens. Ou seja, reality show é uma pura falsa, é uma falsidade do senhor Karen. E agora, meus amigos, vocês estão vendo aí, é um cara que não tem nome, não foi mostrado nome pra gente até agora, mas que ele, digamos que ele precisava ter a voz pra, sabe, se esconder, assim, se pode dizer assim. Eu vi alguns comentários, assim, de outros vídeos, assim, que estavam reagindo sobre, e pelo que falaram, a teoria, só uma teoria, tá? Que esse senhor aí que está com a voz assim alterada, isso tudo tem uma pessoa específica, que é o senhor Topperhead. É ele está fazendo isso tudo, sabe? Meio que alterando a história, colocando a culpa no funcionário, ou desaparecer assim do nada, ou simplesmente... Resumindo aqui, eles encerraram esse negócio da biofusão na ilha de Sodor, tipo, pra sempre, para que tenham mais vidas normais do que ficar nesse sofrimento depois dos ocorridos e depois da ilha ser abandonada e depois voltar assim, ainda mais com esse maluco aí que tem cara de, sabe, curtir uma pedrinha ali, né? Meus amigos, quando a gente pensa que isso acabou, não acabou. E por quê? Bom, veja com seus próprios olhos. Trucks, particularly the faceless ones, rarely had the brain capacity to retain long-term memory. They were the lucky ones. I can't imagine a worse hell than being a truck. Fortunately, most of them didn't live long. Meus amigos, simplesmente eles começaram a transportar órgãos ao mundo aberto. Isso significou um risco de infecção e morte. Vocês têm noção que depois de tudo isso, eles continuam com esses projetos? Agora, cortando um pouquinho, avançando um pouco no vídeo, porque admito que vai ter algumas partes bem chatinhas, tá?
um episódio de 50 minutos. Admito que eu vou cortar algumas partes para focar nas coisas que realmente focam na história ou no que está acontecendo nesse episódio. Então, como eu disse, pulando alguns minutos ali, a gente meio que descobre uma coisa bem interessante que acontece lá na China. Quem diria, né? E pra quem não sabe, é lá na China que meio que esse negócio de trem é obrigatório. Ou seja, eles forçam os trens a trabalhar nisso à base da força, como vocês viram nos últimos momentos do vídeo antes de acabar. Mas enfim, vamos focar aqui no que está acontecendo agora. Parece que os trens têm uma nova utilidade agora. Agora está rolando luta ilegal. Sabe esses ringue de ilegais que acontece por aí? Tem alguns países que isso é ilegal, mas na China isso acontece. E é de trem, tá ligado? E eu posso dizer com todo orgulho que eu não sei, mas pra mim meio que foi uma referência aos Transformers, tá ligado? Porque apenas vejo. They both knew this was a battle to the death, so they had to put their friendship aside. There was only one way to survive. Mas enfim, né, voltando aqui pra história, pelo que o funcionário conta, eles estavam caçando esses trens para juntar suas peças, porque isso se tornou algo raro hoje em dia, dependendo que eles contatam caçadores para irem atrás dessas peças. E por mais que pareça, mais um personagem volta pra nós. Ele, o nosso tão querido cientista, que ele está trabalhando secretamente sobre isso tudo. E por mais que pareça, ele estava criando mais uma nova criação. Os caras gostam de ferrar trem, mano. É um preconceito isso, mano. Só pode. E aí, meus amigos, isso também está no título, que é ele, o Projeto G1. Aí chegamos a uma informação muito bacana, onde que eles resolveram fazer essas pesquisas tensas. Ana nesse caso, Ana Clarabel e Kevin Diesel. Eles se casaram, eles se apaixonaram e depois se casaram. E assim, meus amigos, se você acompanha ou assistiu Thomas alguma vez na vida, provavelmente esse Kevin Diesel vocês devem conhecer aí, né? Eles mais uma vez transformaram um humano em um trem. E dessa vez é o Diesel. Vocês conhecem esse personagem? Digamos que é aquele típico valentão que sempre provoca, mas que no fundo tem um coração bom. Às vezes. Muitas vezes. Enquanto isso, eles estavam cuidando das células da Ana, que estavam sendo reprogramadas e elas estavam sendo divididas nos estágios iniciais da operação. E mais 2 vagões foram criados, que também se deve conhecer para quem assistiu Thomas antigamente. Para ser sincero, aquele Thomas onde que era tudo travado, entende? Mas a partir desse experimento de fazer esses trens gêmeos, surgiu outros trens gêmeos, assim, que são muito parecidos. Vocês provavelmente já devem ter visto, né? Bom, para aquele que assistiu Thomas que passava na cultura, deve conhecer esses trens, né? Mas, meus amigos, a gente tá falando a gente tá falando de um experimento, né? E obviamente vai dar muito ruim. E dessas vezes até que é diferente até. E pra ser sincero, até mais perturbador que os outros. Não tantos como uns, mas tão calafrio, vai. Ana e Clarabel foram compradas para fazer esses transportes assim pela primeira vez. Uau! Primeira vez que a gente pode ver
vagões que são gêmeos, eu posso dizer assim. E logo já foram colocados em serviço imediatamente. Mas digamos que deu um probleminha pequenininho, sabe, não vai incomodar nada. Olha aí, não é coisinha de nada, coisa que todo mundo que comprou passagem quando foram entrar nelas, ou ficaram impressionados o jeito do, sabe, a parede assim por dentro, as janelas, as cadeiras. E por que eu resolvi destacar mais nessas cadeiras? Olha só a textura das cadeiras, são bem feitas. Mas isso não parece outra coisa, não? Isso não parece mais carne humana? Ah, mas Renan, o que você quer dizer com isso? Bom, eu não preciso dizer, né? Deixa que os passageiros tenham essa honra de descrever essa maravilha de descoberta. Leather furnishings. Depois desse ocorrido, funcionário diz que elas foram retiradas do público. Ou seja, eles meio que querem esconder elas para ninguém lembrar sobre esse ocorrido do pessoal descobrir que as cadeiras são literalmente carnes humanas. E uma coisa que eu acho que eu não contei é que é simples. Ana e Clarabel ficaram ao lado do marido. Ou seja, eles literalmente transformaram um casal, um recém-casados, em trem e vagões. Você tem noção de um bagulho desse? Vocês têm noção? E é por isso que eu digo, tome cuidado que vocês fazem por aí, tá? Vai se um dia vocês estão aí e no dia seguinte vocês estão em uma ferrovia, andando por aí. Vocês descobrem a verdade, como certos trens, né? O que foi contado pra gente é que o Diesel deveria escolher uma das duas pra ficar. E ele obviamente escolheu a Ana. A outra apenas foi jogado para escanteio e foi deixado pra lá, juntando pó. Mas eu acho fofo porque a Ana ficou ao lado do seu marido, o Diesel. Eles ficaram juntos ali, entende? Já que os dois não estavam funcionando, pô, não custa nada deixar o casal juntos ali, né? Pô, não vai custar nada. Enquanto isso, a Clarabel foi mandada pra agência digamos, foi mandada para a área de testes, assim, pro pessoal do governo descobrirem, fazer alguns testes para saber mais sobre ela. Ou melhor dizendo, ela está sendo cuidada em uma logística oculta. Como a Clarabel e a Ana, outros trens gêmeos também foram mandados para essa área para serem estudados, para verem estudar o que eles têm, entende? E pelo que o funcionário nos conta, parece que esses trens gêmeos, eles são diferentes, porque eles têm uma habilidade incrivelmente poderosa. Eles têm uma ligação entre si, entende? É como o irmão normal, mas só que em trem e mais poderoso. E é claro que essa descoberta foi tão grandiosa para eles, que eles resolveram manter secreto. Tinha gente amada até os dentes, entende? Pra ninguém descobrir isso. Mas eu acho que isso pode falhamente depois, porque eles não conseguiram guardar nem o segredo do Thomas. Então o que me garante vão guardar esse segredo dos irmãos gêmeos? Cara, até tanque de guerra tem rosto. Mas o problema é que o rosto fica nessa partezinha aí. Eu não vou lembrar o nome dessa parte. Ou seja, simplesmente o rosto fica ali mirado, sabe, olhando pro céu, pra nada, entende? E perturbadoramente eles escondem os rostos dele. E por quê? É simples. Quando eles vão usar esses tanques que basicamente tem rosto, eles escondem assim porque dá pra escutar os gritos na hora que vão atirar. Dá pra escutar os gritos, tipo, ai, tipo, pra esconder isso. Cara, você tem noção que os caras estão enfiando o rosto até em tanque de guerra, mano? E o pior é que, pelo que eu me recordo, pelo que eu sei, não tem tanque com rosto no universo do Thomas oficial, entende? Eu não sei se isso é canônico ou não. Se isso for canônico ou se isso realmente aconteceu, deixa aqui nos comentários. Mas eu acho que isso não tem no
próprio desenho original. Isso realmente é coisa nova. Agora, resumindo essa parte, eles querem simplesmente continuarem. Eles continuaram com esse doideira de querer fazer testes, assim, querendo multiplicar as células de trens para fazer mais trens iguais, entende? Ao ponto de eles fazerem um experimento de espelho. Colocar um trem na frente do espelho para ver se acontece alguma coisa, alguma reação. Mas esse projeto de irmãos, digamos que começou a tomar um caminho um pouco passado dos limites. E quando eu digo isso, é que eles começaram a fazer experimentos. E meus amigos, olha só o que a gente vai ver de novo, né? Que por pura ironia do destino, a gente vai ver aquela cena de novo, mas não é com o Thomas, é com outro trem, que estava em fase de teste. Douglas apart. O cara simplesmente explodiu, irmão. E por mais incrível que pareça, surgiu mais problemas. E dessa vez surgiu mais uma ameaça à Ilha de Sodor. Aqui é mostrado aqueles... Sabe aquele pessoal que cuida dessas áreas envolvendo os trilhos, sabe? Como funciona essa tecnologia, pra funcionar tudo bem. Eles resolveram fazer um teste. Sabe aquela roda? Aquela roda que fica no galpão dos trens quando eles vão descansar, dormir para trabalhar no dia seguinte. Daí tem aquele negócio que fica gerando para cada trem. Resolveram fazer um teste com um trem. E resolveram simplesmente meter um Beyblade ali no trem. Some getting permanent jobs. Now the Steamy's obsession with engines had a new, darker place to vent their Depois disso tudo, o pessoal resolveu fazer um protesto na frente do governo ali para querer meio que parassem com esse tipo de coisa, porque não está só trazendo o caos para nós humanos, também está trazendo o caos para os próprios trens, pô. Tá, beleza que fazer um trem ter vida, fazer ele andar sozinho, é estranho, mas pô, o pessoal meio que ficou com pena, né? Olha só quanto trem que foi de Vasco, de base, e continuar com esses planos ainda, torturar mais trens, e pelo jeito fazendo que humanos se tornassem trens também, como a gente pode ver no casal, o Diesel e a Ana. Meio que o pessoal que tá revoltado com isso, e convenhamos, né? E por conta desses protestos, os trens sofreram. Porque a logística, ela resolveu destruir as evidências. E quando eu digo destruir evidências, eu quero me referir aos trens. unnecessary engines will be incinerated quickly and brutally. As easy as signing a form, ticking a box, or waving a flag. The engines we knew and loved were murdered in the most efficient way possible. Vamos voltar lá para a área de reconstrução. Vamos voltar lá para Ana e o Diesel. E pelo que o funcionário nos contou, esses dois passaram 30 anos olhando para um ao outro no mesmo lugar. Vocês têm noção que é ficar 30 anos olhando para lá, para a mesma pessoa, ano após ano? Eu não tenho maturidade nem para ficar me olhando por 1 minuto. Imagina por 30 minutos. Como que passou 30 anos assim? Eles foram esquecidos pela população. E eles meio que estavam cagando e andando para essa situação. Porque a única pessoa que eles realmente queriam era um ao outro. A Ana queria ficar acompanhado do seu marido Diesel. E o Diesel queria ficar acompanhado da sua esposa Ana. Cara, pra ser sincero, isso é a coisa mais linda que eu já vi uma história de terror. Vai tomar no... Cara, nenhum casal hoje em dia consegue ficar nem uns 5 anos. E os trens conseguiram ficar 30 anos parados, se encarando. Um casal da geração de hoje não consegue nem ficar nem por mês. Mas a Carabel não teve essa mesma sorte. Ela foi literalmente lançada a chamas e tacaram o dane-se. Todo mundo esqueceu ela. Tá ligado? E meus amigos, aqui acontece uma coisa até que bem interessante. Como que a Carabel foi eliminada nas chamas, parece que a Ana, que tem as mesmas células, o mesmo DNA,
também vai ser eliminada. E, cara, pra ser sincero, me deu muito dó, mano, porque ela ficou 30 anos com o Diesel e simplesmente vai desaparecer, porque de alguma forma ou outra, os trens gêmeos estão conectados. Se um trem gêmeo é eliminado, o outro também é eliminado. E pelo jeito, é da mesma forma. Uma foi queimada e possivelmente essa também vai ser queimada. E é triste porque dá pra escutar o sofrimento dela. Principalmente dá pra escutar o Diesel pedindo que o que está acontecendo, fique comigo. Cara, imagina você perder aquele que você tanto ama. Sei lá, você fica 30 anos com essa pessoa. Sei lá, um amigo, um parente, uma namorada, uma esposa. Por um motivo besta, entende? Caralho, foi bonito. Nossa, quem disse que Renan qualquer não é cultura? E como a maioria dos trens que a gente viu no primeiro episódio, ela também explode. E obviamente que o Diesel não vai deixar isso de boa. Pô, perder aquele... Não vou falar isso de novo não, porque eu já repeti. Mas, pô, simplesmente... Tipo, que caramba acabou de acontecer? Eu acabei de perder a minha esposa. 30 anos que parado que nem poste. Literalmente. Mas, cara, perder assim do nada. E... do nada, entende? E, cara, e vai por mim. Isso não é tão pior do que vai acontecer com ele, entende? Isso só está começando, mas convenhamos que essa dor de perder alguém muito especial machuca mais que qualquer outra coisa. Eu não sei o que fazeria se eu perdesse algum parente ou algum amigo que eu considero bacas. Eu amo vocês, viu? Cara, aqui vem uma dor que, pra ser sincero, me mexeu no meu coração. Porque ele simplesmente, ele passa por cima dos restos da sua esposa. E tipo, pelo o rosto dele, ele chorando ali, cara, meio que dói o coração, porque na série original, ele digamos que ele é o valentão, tá ligado? Ele provoca, ele já fez muitos trens sofrerem, e meio que dá dó de ver um cara assim, porque mesmo ele sendo assim, na série original, sendo um cara, digamos que malvado assim, ele até que ajuda, ele tem um coração puro, entende? Ele por fora, ele pode ser o machão, mas por dentro ele é apenas aquele menininho que quer atenção, ou quer um amigo, ou quer alguém pra fazer companhia. Nossa, mas eu estou desabafando muito com vocês, tá? Ó, pra deixar bem claro, eu só tô falando o que eu estou vendo aqui, tá? Não tem nada a ver com minha vida pessoal, eu estou muito bem psicologicamente. Mais ou menos. Preciso de ajuda. E depois de 30 anos trancado e perder sua esposa, Diesel resolve sair desse inferno de ficar 30 anos parado e ainda perder sua esposa. Cara, pra ser sincero, quando eu vi isso, eu fiquei um pouquinho cagado, tá? E quando eu digo pouquinho, quero dizer que eu só tenho uns 3 quilos de bosta, mano. Onde que é simplesmente o Gordon deixa uma mensagem falando, culpando alguém por conta disso tudo. Pela minha teoria, seu Tupperhead, ele desapareceu, sim, desapareceu, mas ele voltou. E ele tá fazendo isso tudo de novo. Eu tenho certeza, se não for o seu Tupperhead, sei lá, é o Elon Musk. E é claro, né, que o Diesel conseguiu sair, ele fez uma rebelião, ele começou a dar suas palestras, falando que eles não vão mais rir da cara dele, os trens Diesel ou compositores vão ter liberdade, para não serem mais tão maltratados ou esquecidos, deixados de lado. E é claro, já não basta a China por obrigar os trens a trabalharem, simplesmente o Reino Unido também, e nesse caso o Reino Unido só tem um trem, que é o Fernando, e tem filmagens dele sendo obrigado a trabalhar na biofusão. E meus amigos, é nos descoberto que simplesmente o carvão que eles colocam pros trens, digamos que é um tipo de... Sabe esse pozinho que gente usa? Eu não sei se eu posso falar isso, porque no meu último vídeo foi desmonetizado. Ah, mas o que me garante que isso vai ver? Mas eles simplesmente davam entorpecentes. Sabe essa palavra que vocês estão vendo aí na tela? Porque se eu falar, o YouTube me corta, entende? Ele não só vai me dar desmonetização, também vai derrubar esse vídeo. Mas meio que isso fazia um efeito do trem ficar chapado. Era meio que a droga, mas pros trem, entende? E o Fernando era obrigado a usar isso. Meio que pra meio que esquecer que estava sendo obrigado, entende? Primeiro que dá pra ver a cara de chapado do trem aí, ó. Welsh coal acted as a narcotic on the engines,
Prolonged use would lead to addiction and dependency. As Welsh E cara, isso meio que se tornou um problema, porque o vício de carvão pros trens se tornou algo muito recorrente. É como aqui no Brasil, o uso desse tipo se torna tão... Quando a pessoa começa a usar, ela quer mais, muito mais. E nesse universo, são os trens que usam esse tipo de coisa, mas nesse caso é carvão. E cara, isso chegou num ponto tão preocupante que simplesmente Helm mandou Percy fazer, começou a mandar os outros trens fazer coisas terríveis. Um exemplo, sei lá, eles não vão botar fogo. Hit Logistics would later take Welsh coal research to its natural conclusion. High-speed steam engines would be pushed to their limits on high doses of the coal. Depois de avançando alguns tempos, infelizmente, naquela área de minerais, essas coisas, mexido com carvão, não tava mais lucrando, se eu posso dizer assim. Ou seja, não tava dando mais dinheiro para pagar para reparos, principalmente aos trilhos, porque, cara, os trilhos é basicamente as ruas de São Paulo, cheio de buraco com defeito. Então eles tiveram só tiveram uma opção que, pra ser sincero, um pouco insano, né? Eles tiraram suas rodas, abrindo os açougueiros, os transformaram em um gerador de vapor. They dismembered him, taking away his wheels and opening him up. The butchers turned him into a steam generator. Shut off from all sensation, Smudger powered the mine for many years. Alone. Vocês têm noção que chegou num ponto que não tinha mais dinheiro ao ponto de começar a usar os próprios trens para fazer esses geradores? Isso se tornou tão crítico que resolveram apenas abandonar esses trens que eles usavam como gerador, passando dias, noites chuvosos. E é claro que ele não ficou muito tempo assim, abandonado. Digamos que uma salvação chegou até ele, mas na forma de logística. Ou seja, ele seria uma próxima vítima, digamos assim. Smudger had remained in the same place for nearly 30 years. His organic parts were no longer just part of a steam engine. They had become shed. Smudger and the shed were one and the same. They couldn't be removed. Wait, no, please, wait, no, please, no, oh God, no, 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 please, wait, no, please, no, God, no, no. E depois de tanto caos, finalmente esses experimentos chegariam ao fim. Mas eles vão destruir as evidências. E destruindo essas evidências, não vai ter provas que eles fizeram esse tipo de coisa. Com os trens, esses experimentos dos irmãos gêmeos, dos trens sendo abandonados, gerador de vapor. E simplesmente, em um ato para meio que esquecer isso, eles tiveram a melhor ideia que... Quem é Einstein perto desses malucos, né? Os caras simplesmente resolvendo fazer a pior barbaridade que um ser humano pode fazer na vida. Tirando seu Toporhead, porque esse daí é o demônio caporado em humano. Cara, é impressionante que tudo que tem carne, sabe, consegue se espalhar pelo material. Por exemplo, esse negócio aí que carrega as coisas pesadas, ele também tinha carne. E esse movimento brusco que ele fez para destruir digamos que o local, simplesmente deu ruim também para ele. O cara basicamente deu um barraquil em si mesmo. Cara, você dó porque esse maluco aí não falou nada, ele apenas viu coisas e ficou aterrorizado pelo que viu e simplesmente deu um barraquinho em si mesmo. Mas ele precisava fazer isso quieto e
deveria aceitar o destino de qualquer maneira. É triste, mas... E é claro que a brincadeira ainda não acabou. Olha só quem é que resolveu aparecer... Olha só quem resolve aparecer da sombra para completar o show. O Diesel. O Diesel, quando ele entrou dentro do negócio, ele foi direcionado para o container. E por conta que ele entrou metendo de surprise motherfucker, ele deixou uma aberta ali, ou seja, qualquer trouxa poderia entrar ali. E foi ativado o alarme de emergência, porque caramba, estamos me atacando. E meus amigos, eu apresento a vocês o projeto G1. Lads, I looked at the mirror. I looked at the mirror, lads. Lads. E meus amigos, simplesmente o Diesel não é mais o Diesel que nós conhecemos. Diesel virou outra criatura. O Diesel simplesmente virou um titã enorme, mas em forma de trem. Any boy or fused engines in there didn't stand a chance. They were dragged into the canister. And then we all got to see it in its natural state. The reality of the situation sunk in, government forces were deployed. This would be the only line of defence. But Project G1 was more than capable of defending itself and would take whatever action was necessary. Gordon's alive! It could now not be. Uma coisa que eu achei bem interessante é que Diesel, para ele ficar mais forte, para ele crescer mais, ele precisava de pegar mais células de outros trens. Ou seja, a humanidade e os trens estão na merda. E é claro que isso se espalhou tanto que tá todo mundo já pronto com o seu exército ali para atacar a qualquer momento. Mas só tem um pequeno probleminha. Diesel era indestrutível. Nada poderia parar o Diesel. Nada. Project G1 indestructible. It were drawn here to be with its own kind, the last vestiges of Sodor's engines. It was trying to find peace. Realizing Project G1's destination and intent, the military provided it with what it was looking for.
blast engine whose fate everyone had asked about for years. After 28 operations to try and reconstruct him as a human being, he had remained behind closed doors, unwilling until Os caras simplesmente eles pegaram um corpo humano e tentaram se unir com o Thomas. Vocês têm noção da gravidade daqui? E colocaram ele para inventar o diesel, como se tiver alguma coisa é milagre de Deus. E sim, esse cara /trem é o Thomas. E tipo, é o Thomas misturado com o trem humano, uma criatura mutilada com cirurgias até o rabo. E por mais incrível que pareça, o Thomas era a única esperança, a única chance que eles tinham para parar o diesel. A única. Thomas was the last chance the military had to stop Project G1. Finally, the nightmare were over. Thomas had found the remains of his friends. His friends had found him. Sodor Island's favourite sons would finally be at peace. E meus amigos, isso não acaba. O mistério da Montanha Azul foi resolvido. Simplesmente 6.000 toneladas saíram dali, mostrando o que tinha ali. Caso você não entendeu, simplesmente o plano dos caras não era meio que fazer um paz, usar o Thomas para tentar impedir o monstro, mas de uma forma tranquila. Eles queriam matar essa criatura de qualquer jeito. Eles... Literalmente usaram a única forma do Thomas com o seu passado com seus amigos, só pra matar ele. E o Thomas tá muito mal por isso.
This was the military's plan all along. There was never any intention to allow them some kind of peace. And with that, Thomas lost his only link to the past. Now all that's left is his reanimated pneumatic body, a confused mind that lost everything. With his past the only thing left to torment him, Thomas decided to leave. He'd seen everything. The last people he trusted. E, gente, eu posso dizer que isso aqui é um outro plot twist, porque enquanto o funcionário narrava isso tudo, o Thomas estava escutando tudinho. I was O Thomas resolveu se vingar. Keith? 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 Can you hear me, Keith? Can you hear me, Keith? Stay with me now. Stay with me now. Okay, we have to shock him. Clear? That will not be necessary. Who are you? Who is this man? What's he doing here? This man is in our care. You've no right to be here. Relax, Mr. Hartley. You are in our capable hands now. Well, Mr. Hartley, you've been quite the thorn in our side, the wrench in our works, the leaves on our rails. Never want to shy away from the media, were you, Mr. Hartley? Always another revelation about your faithful employer. Never a care for the trouble you caused, the innovations you've hampered, initiatives you've stalled, the jobs you've lost, the challenges to this island's human supremacy. Well, we've got a very special place for you here, somewhere you can't open your big mouth or interfere anymore. And don't worry, Mr. Hartley, you're among friends here. This is where everyone ends up once they've become troublesome.
I don't know about this. Maybe we shouldn't be here. Yeah, come on. No one's even been here in like 50 years. I know, but these warning signs are here for a reason. Look, no one's actually seen an engine over there for ages. It'll be fine. What are you worried about? I mean, what could happen? No! Ah! Oh my god! Oh my god! Até que tava meio óbvio, né? Convenhamos, pô. Não é assim de à toa o cara simplesmente sumir do nada. O cara que literalmente sabia de tudo ainda estiver de pé, ainda estiver vivo, dando entrevista e contando verdade. Bom, é isso, né? Eu não sei se tem mais episódios. Eu vou ter muito problema para editar esse vídeo porque são 50 minutos de gravação. E é isso, né, pô? Fazer o que, né? Fazer o que? Bom, adeus, né?